Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos começando aqui mais um Contragolpe Cotidiano e dando sequência do último capítulo onde nós falamos sobre compromissos sérios e abordamos mais a parte do namoro. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um nível um pouco mais alto, que é o casamento, ou também, como hoje em dia pode ser conhecido como esquema de extorsão. Então, produção, solta a vinheta. Bom, anteriormente, no último episódio, a gente falou um pouco sobre os motivos do namoro, não estava mais valendo a pena, né? E por consequência, a razão dos homens estarem se afastando desse tipo de compromisso também, né? Por mais que ele não tenha a mesma relevância e grau de dedicação quanto demanda um casamento. Entretanto, a gente sabe que para chegar no casamento se faz necessário namorar a pessoa antes, né? Para conhecer, para avaliar se existe a possibilidade de realmente escolher essa pessoa para te acompanhar aí ao longo da sua jornada mundana. Mas alguns homens já entenderam ser inviável tentar casar hoje em dia por vários fatores que abordamos aqui. Principalmente o feminismo, as redes sociais e as leis, que estragaram e continuam estragando toda e qualquer chance dos homens atuais verem o casamento e a paternidade como algo atrativo para a construção de uma família, como fonte de satisfação e felicidade para eles. E isso acabou se tornando hoje muito mais um estorvo de quem aceitou esse péssimo negócio com a mulher moderna e um risco a ser evitado por aqueles que estão antenados e despertos em todos os meandros que envolvem o núcleo do matrimônio atualmente. Por mais que, às vezes, ainda para algumas pessoas, cada um com a sua fé particular, que tenha um significado mais religioso e até um pouco esotérico. Mas a gente não pode deixar de lado as questões do comportamento feminino, as questões judiciais e também o impacto gerado pelas redes sociais. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Sabendo de tudo isso, eu trouxe para vocês hoje 3 análises de 3 produtores de conteúdo diferente que vão abordar também cada um desses fatores que eu falei para vocês. O comportamento feminino, as redes sociais e as leis de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então a primeira análise que eu vou trazer para vocês é do Miguel, do canal Atitude Alpha. Então, antes de mais nada, um abraço aí para o Miguel, onde ele fala exatamente do que o feminismo está deixando a entender para os homens que ainda pretendem se casar ou que já estão casados nesse modelo mais moderno de casamento, certo? E o porquê que isso não está valendo a pena para os homens atualmente. Então, sem demora, Miguel, vem com a primeira análise aí. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz para vocês sobre essa história da cultura do tal, a violência, no casamento, certo? E você vê várias mulheres dizendo isso, né? Ai, meu marido quer todo dia, eu não aguento mais. Nossa, ele fica insistindo. Aí nesse caso é uma cultura de violência. Só que aí, quando a garota ela era mais jovem, ela mete essa. Você entendeu? Ela mete essa, meu? Ah, não. Eu trazia um homem diferente. O feminismo é assim, meu? Pro feminismo é assim. O homem, o marido da mulher, o feminismo ele não valoriza o cara. É literalmente que nem eu vejo uns caras falando. Pro feminismo ou pras mulheres, casamento é uma ofensa. Entendeu? Pro feminismo ou pras feministas, algumas, o casamento pro homem é quase que uma ofensa. Porque é nesse contexto, por exemplo, que o cara... É tipo assim, você se casar é você ser trouxa hoje em dia. É mais ou menos isso. Claro que eu tô generalizando, Mas tipo assim, nesse contexto de que o cara insiste no casamento pra fazer sexo com a mulher dele e tal. Ai, cultura do estupro. Ai, eu tô cansado, eu não aguento mais. A mulher levar um cara diferente, desconhecido pra casa dela, cadê a cultura do estupro? Olha o feminismo. Ele não vê, entendeu? É tudo quando, cara, é o que eu falo. Quando é num contexto que favorece o homem, tá certo? Mesmo distante de estar perto de uma violência, não pode. Qualquer coisa que seja positiva pro homem, elas querem, certo? Às vezes de forma inconsciente podar. Mas aí a garota, como a Kay Alves nesse caso, a cachorrada, Essa vai ser a esposa de vocês, rapaziada. A esposa de vocês é essa aí. Quando você casar com ela, tá certo? É sexo a cada 15 dias, uma vez por mês. Que isso, cara? Você quer transar todo dia, cara? O meu marido, ele quer transar todo dia, 3 vezes por dia, eu não aguento mais, cara. Não, porque olha só, eu tô cansada. Tem como a gente fazer de cada 15 em 15 dias? Nossa, o homem fica insistindo, cara. O homem só pensa em sexo. Aí quando ela era mais jovem, soltava no Insta, Agora eu tô na cachorrada. Eu levei um homem por dia, por semana na minha casa. Quando ela casa, agora é uma vez por mês. Entendeu? Você vai ser o trouxa que vai casar com ela. É exatamente você que vai ser o maridão que vai assumir essa bomba, chefe. Vai sobrar na sua mão,
Agora que é o maridão, que é o casamento, é o que eu falo. As mulheres estão tratando vagabundo que nem marido e marido igual vagabundo. Quando eu falo as mulheres, eu tô falando nesse contexto. Não são todas que fazem, tá certo? Me empolguei. Não são todas que fazem, não são todas que concordam. Mas nesse contexto, eu vou pra cachorrada. Eu levo um cara diferente por dia. A mulher entrega tudo de melhor pro cara, que não é porra nenhuma. Aí quando a mulher... É isso que eu acho louco. Elas não se perguntam, nesse caso, principalmente as feministas. É óbvio que não, né? Elas nem querem se importar com isso, né? O que o homem quer? Porque daí, cara, agora que ela entregou, tipo assim, o preço mais barato pro sexo pro cara, entendeu? De melhor qualidade, inclusive, pra um mané que não era nem namorado dela, nada. Não era namorado, ele recebe o melhor. E agora, pro cara que é o marido, que vai tratar ela como esposa, ela quer oferecer a sobra. Ela quer oferecer a sobra. E quer que você entregue o melhor pra ela, porque ela quer a esposa. O homem, cara, o valor máximo que ele vai entregar, ele tem que construir no que diz respeito a ser marido, entendeu? Principalmente no que diz respeito à provisão, envolvimento emocional, atenção não sexual, investimento emocional, psicológico, financeiro, tudo mais. É mais pra frente. Mais pra frente. Só que o valor pro homem é construído nesse sentido, quando ele se torna esse cara, né, mais velho provavelmente, que ele vai entregar o máximo que ele pode oferecer pra uma mulher através do casamento, que é ser marido. É o status máximo. Em exigir e em oferecer. Aí a mulher, nesse caso, o que ela vai entregar agora? Tudo que ela tinha de melhor ela entregou. Como eu falei num vídeo. Hoje acontece muito isso, velho. Muito isso. A mulher, ela entrega o melhor da sexualidade, é o que eu falei, a cachorrada é um cara por dia, né? Em cima do teto, canguru perneta, cambalhota giratória. O que você quiser tem, cara. O que você quiser não vai faltar, entendeu? O máximo que você faz ali sei lá, você vai pagar um iFood, entendeu? Vai gastar a gasolina no seu carro, você vai na casa dela, vem na sua. Tipo assim, não vai pra encontro, não faz nada. Sai o top, sexo top. Chega no maridão, ele quer sexo todo dia, é só arroz com feijão. E olhe lá, 2 vezes por semana, entendeu? Você tem direito a 5 minutos, tá? Uma posição só, 2 vezes por semana. Quando ela tava solteira, aí os caras que não era nada, ela deu filho, deu o melhor sexo, a juventude e envolvimento emocional pros caras. O marido é o prêmio de consolação agora, né? Em grande parte, né, a mulher casa muitas vezes, eu estou generalizando, mas a mulher casa muitas vezes pela companhia afetiva, emocional e financeira, não sexual. Que o marido vai oferecer. A sexual ela entregou para os caras que não valia nada, muitas vezes. O sexo top, a alta atração, foi para os caras que não era marido. A alta atração sexual agora, para o marido, não tem, tem a afetiva. Filho, sexo de alta qualidade. Agora é 2 vezes por dia, 2 vezes por semana agora. Tô cansada. O cara quer todo dia. Mas antes ela tava postando lá. Um cara de frente aqui em casa. Aí o feminismo fala. O homem tem que insistir no casamento. A cultura do estupro, meu Deus, olha só. Eu trago um cara por dia aqui em casa. Diferente, desconhecido, empoderada. Feminista. Essa daí sabe o que quer. Independente. O marido dela dá uma insistidinha. Reclama da frequência. Ele tá me obrigando. Eu estou me sentindo oprimida no casamento. Eu tenho que transar com meu marido, eu sou obrigada. Você tá me entendendo, cara? O próprio feminismo, cara, ele fala basicamente pro homem assim, se você casar, você é um otário. É isso que o feminismo fala praticamente, se você traduzir ao pé da letra. O feminismo, ele fala isso pros homens. Devia ser o novo slogan do feminismo, devia ser esse. Homem que casa é otário hoje em dia. Devia ser isso o slogan do feminismo. Na moral. Então, como eu tô dizendo, é uma coisa que acontece, principalmente, às vezes a mulher, cara, esse exemplo mais radical, tá? Só pra ilustrar o que eu quero dizer. O que eu falei, ela dá emoção, ela dá juventude, ela dá o sexo mirabolante, 3 vezes por dia, 4, não sei o que lá, filho, pra um cara que não era nem marido dela. Não era nem namorado às vezes. Não era nem namorado às vezes. Deu tudo pro cara. Pro marido agora, eu não quero engravidar, eu não quero ajudar nas despesas de casa, porque agora eu sou uma dama, eu sei o meu valor agora, eu sou formado, eu sou uma ótima mãe, eu tenho filhos agora. Veja bem, eu amadureci agora, tenho mais de 30 anos, experiência intelectual agora, sou mais masculino agora, sou líder da minha empresa. Tá? Eu não vou te dar um filho, sexo 2 vezes por semana, 15 minutos só tem direito a uma posição, envolvimento emocional vai ser aquele mal ou menos, e você tem que me tratar como esposa. É tipo isso. É o que o feminismo fez. Tá fazendo. Claro que não são todas claro que não são com todas as mulheres, claro que evidentemente não vai ser isso que eu estou dizendo em sua totalidade. Às vezes vai ser uma parte ou outra disso que eu falei, mas não deixa de ser zoado, tá? É como se literalmente, cara, o feminismo estivesse falando para as mulheres. Valoriza um cara que
significa merda nenhuma na sua vida, mas não valoriza seu marido. É tipo isso, tá ligado? É tipo isso. E aí a Red Pill, né, identifica isso hoje em dia. E a gente, claro que não são todas mulheres, mas é uma realidade, cara. É uma realidade que os homens têm que abrir os olhos. Tem muitas mulheres, evidentemente, que sim, que elas vão oferecer o melhor pro marido, elas concordam no sentido de que ele merece o melhor e ela vai tratar o melhor para ele e tal, vão se preservar. Na minha opinião, é exceção. Posso estar enganado, não fiz uma pesquisa social, ok? Mas não dá para desconsiderar o outro lado tóxico, como eu destaquei. Desse, por exemplo. Que você encontra, bicho, só se sair de casa. Entendeu? O cara, que eu falei, quando eu falo da esposa, não é só questão sexual. A esposa é, novamente, a mulher mais especial na vida do homem, cara. É o status máximo. Para isso, ela tem que preencher alguns requisitos. Como, por exemplo, ela vai ser mãe do filho do cara. Entendeu? Ela vai formar um lar. Ela vai formar um lar com o cara. Ela vai administrar um lar do cara. Entendeu o que eu tô dizendo? Nessa circunstância? Essa mulher merece ser esposa. Muitas vezes acontece um movimento inverso. Né? Como o exemplo no caso da Key Alves. Ela leva, na verdade, o cara pro lar dela. Você vai plantar mandioca e sai fora, caras diferentes. Entrega o sexo mais extravagante e mirabolante possível. Às vezes tem filho, aí agora chega, não quer mais ter filho. Envolvimento emocional comprometido. Sexo comprometido agora, né? Porque agora eu não tenho tanta atração assim, porque as mulheres não têm testosterona. O que é uma verdade. Só que lá atrás, quando ela levava um cara diferente por dia em casa, ela tava na cachorrada e a diferença de testosterona não era um problema. É isso que eu não consigo entender. É tipo isso, né? O cara que é o ficante, desse sentido extremo, só para ilustrar o que eu quero dizer. Nesse sentido extremo, o cara que é só um ficante recebe o melhor da mulher que ela pode oferecer. E o cara que é o marido fica com a sobra. Um abraço. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Miguel já começou com um belo do jab aí, né, falando exatamente de algumas dinâmicas aí que se sustentam, principalmente nos casamentos, né, que a gente ouve dos homens, né. Então, para tirar essa ilusão dos homens que quando casam acham que vai ter mais acesso à intimidade e tudo mais, então, olha, não é bem a realidade. Inclusive, se você tem dúvida, você pode perguntar aí para os caras casados próximos a você. Então, se é por isso que você está casando, cara, sinto em dizer. E outra coisa que também é importante destacar é justamente a parte do Miguel, onde ele ressalta em um determinado trecho da análise que ele fala assim, que obviamente elas não estão se perguntando do que o homem também quer, entendeu? Porque elas chegam com esse argumento, hoje eu sou mais estudada, hoje eu sou mais vivida e não sei o quê, só que não é esse tipo de coisa que o homem valoriza para escolher uma mulher para ser parceira dele, não é isso. As mulheres estão usando critérios femininos para querer com que o homem as escolha. E não é. O homem, ele tem os critérios masculinos para escolher uma parceira. E os critérios masculinos não independem de grau de escolher, e geralmente não importa a questão de grau de escolaridade, não importa o quanto ela ganha, não importa as experiências que ela teve. Não é esse o critério masculino, uma coisa que está difícil delas entenderem, de enfiar na cabeça, né? Mas tudo bem. Antes de a gente partir para a próxima análise, eu achei um short, né, que é um vídeo curto assim muito engraçado no Instagram, de um casal. Obviamente acho que eles fazem esse tipo dessa dinâmica, mas eu achei importante trazer para vocês, onde a mulher, vocês vão perceber que ela enche a boca para falar, não, mas você acha bonito um homem casado fazer isso, só que ela se esquece que ela também é casada e que ela também tem o papel dela a cumprir dentro desse relacionamento. Mas vou deixar para vocês aí a conclusão. Então, produção, traz o corte aí. Amor, pergunta séria. Responde aqui. Você acha que ir no strip club é traição? Não, óbvio que não. Como que não é? Você acha certo um homem comprometido e casado ir no Ué, você strip vai club? lá só pra ficar olhando só. E quando você posta foto de biquíni na internet, pra outras pessoas ficar olhando, isso é traição? Muito bom, velho, muito bom. Como chega a ser até poético ver um homem despertando e questionar de volta, né, essas mulheres que se acham deusas raras, né, as donas da verdade, quando na verdade elas mesmas não estão fazendo o papel delas dentro do relacionamento, né? Obviamente que isso provavelmente é mais um meme, é mais um rearranjo, mas é interessante você ver como o lado feminino ele enche a boca pra falar do masculino, só que ele mesmo esquece que ele tem que fazer a parte. Então o cara fez um
perfeito questionamento. Então, beleza, você acha errado o cara ir na boate e tal, ficar olhando pra um monte de mulher. Mas você não acha errado você ficar tirando foto seminua pra um monte de cara ficar olhando, dando like e validando você. Não. Então é pura hipocrisia de sempre. Mas dando sequência aqui, porque acho que hoje deve ser um bom dia pra gente perder a esperança nos relacionamentos, né? E como falamos também da análise do boxe, onde o Miguel aí deu o nosso primeiro jab, então agora vamos pro cara que vai dar o Haymaker, que é até uma analogia usada bastante por ele, que é do Raccoon. Então um abraço pro Raccoon. Então sem demora, Raccoon, traz a braba aí. O tópico que eu quero abordar é sobre como, se tu for comparar o relacionamento atual, relacionamento moderno, especialmente a partir do momento que o homem e a mulher eles estão morando junto, mas isso pode acontecer antes sem nem estar morando junto. Mas especialmente no caso de casamento e de união estável, como isso praticamente é uma extorsão. É que nem, por exemplo, naqueles filmes de máfia das antigas, que tipo tinha um cara lá no bairro dos mafiosos italiano e tal, sei lá, russo, whatever, que daí o cara tem a lojinha dele, toca o negócio dele, e daí chega uns capanga ali com uns tacos de beisebol e fala, olha, é uma loja legal essa que tu tem aqui, né? Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela. E daí eles começam a quebrar as prateleiras e tudo mais, até a hora que o cara chega e diz que não, que vai pagar o dinheiro da proteção toda semana. Mas basicamente é o seguinte, tá mais do que provado que o homem ele não tem direitos na hora que rola uma união estável, na hora que rola um casamento, e até mesmo os filhos são propriedade da mulher, não são propriedade do homem. Compreende? Então, a partir disso, é muito fácil de tu concluir que o relacionamento moderno ele é praticamente uma extorsão. É um esquema de extorsão para basicamente convencer o homem a aceitar um papel de escravo pro resto da vida, e algumas vezes até pior do que escravo, né? Rolar ali uma cucagem, relacionamento aberto e traição, e ainda continuar com a mulher. Ou se o cara chegar um momento que ele tá no limite dele, ele quer dizer chega, ele quer terminar esse relacionamento, ele vai ter que pagar o dinheiro de proteção, entendeu? Ele vai ser extorquido de um jeito ou de outro. Tu vai pagar de antemão ou tu vai pagar depois, tu vai pagar na entrada ou na saída, né? É pré-pago ou pós-pago. Ou tu vai pagar já assumindo o casamento no começo e colocando a mulher pra morar na tua casa e comprando uma casa e um carro e tudo mais. Ou tu vai tocar um relacionamento de boas, mais tranquilo, só que na hora que tu for terminar, ela vai te colocar na justiça e vai querer te obrigar a pagar o que ela acha que é de merecimento dela. Isso é algo tão engraçado, porque lógico, né? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque flexibilizaram totalmente o divórcio, descriminalizaram o adultério, e pode ter certeza que essa iniciativa não veio dos homens, compreende? E daí com isso, o homem não tem mais nenhuma segurança e estabilidade no relacionamento, a mulher também não. Só que o detalhe é que no término do relacionamento, a mulher sai beneficiada, não importa quem é que terminou o relacionamento, quem é que fez algo de errado. Por quê? Ela tem direito a metade da propriedade do homem, pelo menos metade, não importa o que aconteça. Só que a parte mais importante do casamento ou da união estável, que são os descendentes, são os filhos, isso é de propriedade exclusiva da mulher. Isso é algo tão doentio, isso é algo tão fracassado, a partir do momento que tu entende como é que funcionam as dinâmicas de relacionamento entre homem e mulher. Porque é o seguinte, o shit test é quando a mulher faz um teste em cima de ti, um teste escroto pra basicamente testar a tua dominância, e basicamente para tu passar no teste, tu tem que manter o teu limite. Tu tem os teus limites no relacionamento, na vida pessoal, esse é o meu limite, eu não vou passar disso. Resumindo, a mulher quer que tu não se curve a ela e ela quer que tu diga não pra ela, compreende? Porque daí ela vai se manter segura e o relacionamento ele vai se desenvolver de uma forma saudável, no qual a mulher vai se moldar ao homem e não o homem vai se moldar à mulher. Por que quando o homem se molda à mulher, o negócio não funciona? Porque a mulher ela não quer ser responsável por outro ser humano. A responsabilidade é a criptonita delas. Elas querem que uma outra pessoa seja responsável por elas e cuide delas. Compreende? Então vê como esse esquema da extorsão, que é o relacionamento moderno, é tão imbecil, porque na verdade não é nem algo que faz bem para o homem, muito menos faz bem para a mulher, e no final das contas é uma coisa que a mulher também não quer. Mas veja bem, como é que o negócio acontecia antigamente? Quando adultério era punível e também a separação não era permitida ou não era tão flexível.
Tinha que ter um caso de abuso muito grave para rolar uma separação, um divórcio. Veja bem, antigamente, quando a mulher vinha fazer um cheat test em cima de ti, testar a tua dominância, testar os seus limites, como tu tinha segurança no relacionamento da mesma forma que ela tinha segurança, porque o divórcio não podia ocorrer por uma razão leviana, os filhos, o homem também tinha direito, não era só a mulher que tinha direito sobre os filhos, e o adultério ele era punível, o que acontecia? O homem podia com toda a segurança do mundo dizer, não, esse é o meu limite, eu não vou passar desse ponto, eu não vou fazer isso porque não, e pronto, compreende? E daí tudo bem, a mulher podia fazer cara de bunda, podia encher o saco dele durante um dia ou uma semana, mas cedo ou tarde ela ia baixar a cabeça. Porque o instinto dela ia sinalizar, ok, esse cara ele não baixou a cabeça pra mim, ele não se curvou pra mim, ele é um cara de valor, eu tenho que continuar com ele. Eu posso continuar com ele, eu me sinto segura continuando com ele. Compreende? Então o cara, ele... Vamos falar, teu avô, teu bisavô, ele podia ser dominante dentro da casa dele, ele conseguia manter uma dinâmica de relacionamento saudável com a esposa dele, que beneficiava os dois e meio que satisfazia os dois também. Agora veja o que acontece a partir do momento que o divórcio está liberado, os filhos pertencem à mulher e adultério está de boa, não tem punição nenhuma. Veja bem o que acontece, a hora que a mulher começar a te testar, começar a fazer cheat test em cima de ti, tu não vai poder dizer não. É uma situação, é um catch-22 total, assim, não tem como vencer, a única forma de vencer o jogo é não jogar. É não morando junto, é não entrando numa união estável, é não se casando, porque não tem como tu ganhar. Veja bem, se a mulher começa a fazer cheat test em cima de ti, começa a querer te dominar, e tu começa a dizer não, vamos lá, em primeiro lugar, tua autoestima começa a ir pro buraco, tu começa a se rebaixar pela mulher, ela começa a perder o respeito por ti, perder a atração física por ti, cara, com certeza tu vai tomar um chifre, tu vai tomar um divórcio. Ou tu vai virar mais um desses caras que tá num casamento morto, que ele e a mulher estão juntos ali por causa da questão financeira, sabe se ela tá traindo ele ou não, mas ela continua com ele porque ele é um bom pai, ele é um bom provedor. Dane-se se o homem tinha alguma expectativa de ter uma vida sexual, né, de ter algum romance, de ter uma vida amorosa legal, dane-se, agora ele é um escravo, né, agora ele é um boi. Mas isso é se o cara, né, se o cara diz sim pra tudo que a mulher quer. Quer algum exemplo disso? Vamos ver hoje em dia. O pessoal do poliamor, pessoal do relacionamento aberto, tem até uns textos de Reddit absurdos no qual a mulher assim se casou com o cara tem um histórico de doença genética na família dele e ela fala pra ele, não, eu quero engravidar, mas eu não quero engravidar de ti, eu quero uma doação, entendeu? Num banco de esperma. Ou às vezes até teve uma que chegou ao ponto de falar pra ele que tinha um colega no trabalho dela que ela queria engravidar desse colega. Imagina o nó na cabeça desse homem, imagina se a mulher já não transou com esse colega de trabalho ou não, entendeu? Porque é aquele negócio, ela não ia querer também a fertilização in vitro numa dessas, né? Ela ia querer o ato também. E daí a gente vê cada vez mais homens se rebaixando cada vez mais. O pessoal pensa numa pessoa com espírito destruído. Mas enfim, resumindo, se tu não passa no cheat test, tu fica dizendo sim, se curvando pra mulher, a partir disso é só ruína, meu caro. É só ruína, não tem como ganhar. Mas veja bem, se tu mantém o teu limite, tu é dominante, tu diz não. Antigamente o que acontecia? A mulher ficava chateada uns dias, uma semana, depois baixava a cabeça e pronto, ela ia se moldando ao relacionamento contigo, porque, logicamente, ela não quer ser responsável por si ou pelos outros, ela quer alguém que cuide dela, e para tu cuidar de alguém e ser responsável por alguém, tu tem que ter autoridade, tu tem que liderar. Mas se o cara tenta ser dominante hoje em dia, o que vai acontecer? Olha, a mulher simplesmente vai ficar puta com ele, vai fazer ali uma greve de sexo, talvez numa dessas vai pegar ali um Facebook, vai pegar um Tinder, vai pegar um Ashley Madison, arranjar um outro cara aí por fora, começar a trair, numa dessas já começar a procurar um outro cara, ou só trair só pra tentar cutucar o marido, porque o marido não obedeceu ela, compreende? Ou até num caso extremo ela vai pedir o divórcio. Então não tem como ganhar, compreende? Antigamente o cara ainda tinha uma segurança e ele conseguia dominar o relacionamento. Hoje não. Não tem como ganhar. Se tu diz sim, tu perde. Se tu diz não, tu perde. Não tem uma solução nesse caso. E o mais engraçado é que ainda tem vezes em que não necessariamente quando a mulher pede o divórcio, assim, quando ela chega a pedir o divórcio, ela já não tá com investimento emocional nenhum em ti. Tem casos que as mulheres até
Isso eram uns casos que ocorreram no Canadá, que as mulheres elas pediram divórcio quando estavam próximo da wall, se casaram jovens, aí foram pro carrossel de pica, passearam um pouco, e daí depois decidiram voltar com o cara com que elas tinham divorciado. E os cucões, assim, eles aceitaram. Mas por que elas voltaram? Voltaram por causa do utilitarismo, porque o cara numa dessas era um bom provedor, era um bom companheiro, era um bom pai. Então veja bem, olha o quanto esse homem foi destruído e emasculado, né, para aceitar algo desse tipo. Mas tem outros casos, e nisso eu vou lembrar até do Third Flying Monk e de outros autores ali que eu acompanho, que o que ocorre é justamente o seguinte, o cara passa no shit test da mulher, né, não fica se curvando para ela, não fica só dizendo sim para tudo que ela quer. A mulher vai lá e trai, certo? E, ok, se ela é descoberta assim, ela simplesmente... Como é que o Third Flying Monkey falava? Em menos de 2 semanas tu vai voltar pra mim implorando pra eu te aceitar de volta. Veja a dinâmica que tá rolando aí. Não é só aquele ponto assim de, não, o cara não se curvou pra mulher e a mulher agora vai tentar transar com outro cara, né? Trair. Para tentar atingir o homem, né? Para tentar punir o homem que não se curvou. Muitas vezes tem aquele caso assim dela ficar chateada e tentar arranjar um outro cara, né? Tentar arranjar um outro trouxa para se relacionar com ela. Mas note isso, note que o cara passa no teste, ele diz não para a mulher, ele não se curva para ela vai lá, trai, só que ela depois ainda decide voltar com o cara anterior, com o cara que ela traiu. Porque, sei lá, talvez o outro cara com quem ela traiu, ele não quis nada com ela, tava só querendo curtir, dane-se. Ou às vezes até assim a mulher pode se tocar assim que não, opa, aquele cara ele não se curvou pra mim. Ele conseguiu ser dominante, ele disse não pra mim. E daí de repente ela resolve voltar pra um cara. Só que tipo de homem ia aceitar isso? Que tipo de homem ia aceitar uma mulher que traiu? Compreende? Tem até aquela frase em inglês que fala once a cheater, always a cheater, né? Uma vez uma traidora, uma adúltera, sempre uma traidora, uma adúltera. Compreende? Mas é engraçada essa parte da dinâmica de relacionamento, porque mesmo que tu seja um cara dominante, tem os seus limites, que sabe dizer não pra uma mulher, não tem solução, não tem uma vitória. Mesmo que ela saia, termine com um tempo contigo, vocês deem um tempo e decida voltar ou até te traia, por que tu vai aceitar uma pessoa dessas de volta, entendeu? Não tem um custo-benefício válido, não vale a pena pra ti, compreende? Então é meio que o seguinte, o primeiro alerta não tem jeito, não dá pra casar, não dá pra ter união estável, o negócio é um esquema de extorsão e veja bem, tu paga na entrada ou tu paga na saída e enquanto tu vai estar se relacionando com a mulher, ela vai começar a insistir cada vez mais pra tu ficar sustentando ela ou ficar provendo utilidade pra ela, serviços pra ela e tudo mais, e tu não tem o direito de dizer não, tu não pode dizer não. Porque se tu diz não, tu tá correndo o risco de tomar um chifre, tu tá correndo o risco de tomar um divórcio, tá correndo o risco de perder os teus bens, de perder os teus filhos. Então tu tem que passar o resto da tua vida satisfazendo uma criança narcisista mimada que te vê simplesmente como uma utilidade. E mesmo, independente de tu dizer sim, de dizer não, tu tá ferrado, tá rolando a extorsão ali de qualquer jeito. Então veja bem, é só quando tu, por enquanto, né, porque sabe-se lá como é que eles vão piorar as leis mais pra frente. Mas a única forma que tu pode fazer, por exemplo, que nem aquele comediante o Patricia Neal falava, tu tá com uma mulher, tu tem que estar sempre pronto pra falar pra ela, olha, a porta tá ali, se tu não quiser tá aqui, cai fora. Por enquanto, tá? Por enquanto. Tu só tem o direito de fazer isso se tu estiver no máximo namorando, cada um morando na sua casa. A partir do momento que tu tá numa união estável, morando junto, ou alame livre, casado e com filhos, já era. Mas coloca isso na tua cabeça, a única forma de tu poder ser livre e tu poder dizer não pra uma mulher, tirar ela da tua vida, por enquanto, sem pagar nenhum preço, é só se tu não cair no golpe da extorsão, da união estável e do casamento. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Bom, eu não tenho muito a acrescentar, né? Porque o Raccoon, como sempre, cirúrgico e preciso, então, para mim ele falou muito bem, né, das questões, principalmente das leis, né, que envolvem o casamento, né, hoje em dia, e de como tá difícil realmente, né, para entender quais são os desígnios da mulherada, né? Porque como ele falou, se você diz sim, você perde, se você diz não, você perde, então realmente tá valendo a pena, viu?
tá valendo a pena o casamento, é uma coisa muito boa, é uma coisa que tá, ó, sensacional, principalmente nos dias atuais, tá valendo muito a pena, tá? Só que a mulherada esquece que, na verdade, quem tornou isso um péssimo negócio para os homens foram elas. Porque o homem funciona na base de incentivos. Então, se ele vê o comportamento das mulheres atuais, ele vê outros homens se ferrando, ele vê, assim, as leis da maneira que operam, a sociedade como ela protege as mulheres mesmo quando estão erradas e detonam os homens por mais que eles estejam certos. Então, toda essa gama de fatores, todo esse contexto contribui para que cada vez os homens vão mais se afastando, né? E vejam o casamento, que antes era uma coisa tida como sagrada e até um caminho natural e bom para o homem, para constituir família, hoje virou esse, como ele bem disse, um esquema de extorsão. Mas como sempre, né? Tem os White Knights, tem o Exército da Salvação, tem aquela galera que faz força para continuar acreditando até no quando não deve, quando não existe assim a menor possibilidade disso dar certo. Eu deixei a última para o final, para a gente também poder curtir um pouquinho da risada, que é a análise do canal Moreno Tatuado, que o canal principal dele, na verdade, é o Hackeando a Matrix, onde ele mostra de uma maneira muito engraçada os danos que estão sendo propagados, né, nas redes sociais contra os homens por advogadas, né? Inclusive, ele vai trazer aqui, né, para vocês o perfeito exemplo. Então, Moreno Tatuado, vem que é nóis. Em outra página disseram que a senhora ensina as mulheres a serem golpistas. Eu ensino elas a se livrarem do golpe. Sabe por quê? Tá tão normalizado pela nossa sociedade o homem passar sua companheira para trás, fazendo ela lavar, passar, cozinhar e colocando todos os bens que ele compra em nome de um terceiro, que quando ela acorda e vê que isso tá errado, ela é chamada de golpista. E tem mais uma coisa, você não viu nada ainda, porque depois que elas participarem do meu treinamento Legalmente Poderosa, aí sim elas vão incomodar. E para quem ainda não sabe, o link para inscrição tá lá na minha bio. Não é possível. Além de tudo, ainda tá vendendo um curso. Pelo jeito, ela tá querendo tirar proveito das aproveitadoras. E eu também tô tirando proveito, porque eu tô fazendo um vídeo, né? O Brasil não é o lugar dos aproveitadores. E, segundo ela, os homens estão passando as esposas pra trás. Ele pode estar comprando bens em nome de terceiro, então, na dúvida, vamos lascar com ele. É isso que essa advogada ensina. Legalmente, claro, né, rapazes? O que ela tá falando aí deve estar na lei, né? Eu não vou nem discutir muito que eu não quero ser processado. O que ela ensina aí é as mulheres saírem do golpe, pessoal. Não vamos confundir as coisas, não era em dar o golpe. Mas pra gente saber qual que é a origem do golpe, a gente tem que se atentar a quem nessa história aí tá milionário. Será que sou eu ou será que é a advogada? Porque o golpe bem realizado é aquele que dá dinheiro. E é aquele que tá dentro da lei, de preferência. E é claro que eu tô brincando, porque na verdade o que essa advogada aí faz é uma coisa pontual. Mas na questão dos divórcios, a culpa mesmo é do cara. Quem mandou ele casar? A advogada só tá fazendo o papel dela, né? Que é arrancar o couro do cara pra ele aprender. E tem uns que não aprende, casa 10 vezes. Tem um filho com cada mulher. O cara vive pra pagar a dívida. Eu acho que algumas pessoas já partem do pressuposto que o marido, a partir do momento em que ele casa com a esposa, ele é um aproveitador. Se o cara pedir pra ela fazer as tarefas domésticas, aí já viu. É o machismo estrutural. E não que eu ache que no caso de uma separação, mesmo que a esposa nunca tenha trabalhado e só o homem, ela tem direito à parte dela também. Mas o que tá acontecendo é que tem algumas queridas que já casam pensando no golpe. E tem umas que nem casam. Que o que mais tem é pergunta pra essa senhora aí, querendo saber a respeito de união estável. A partir de quanto tempo de relacionamento que eu já posso colocar esse cara na justiça? E eu acho que a partir do momento que a pessoa responde esse tipo de coisa, um pouco ela tá incentivando, né? Mas é o trabalho dela, né, pessoal? Eu não tô aqui pra criticar. Eu sei que o ChatGPT tá vindo aí com tudo. Os advogados que se cuidem. Não que eu esteja jogando nenhum tipo de praga, né? Mas a pessoa já tá milionária mesmo. Se ela parasse por aqui já tava ótimo. E eu tenho que salientar aqui que essa senhora, rapazes, estreou um quadro no programa do Faustão. Olha que maravilha. Adivinha quanto tempo ela ficou? Eu acho que nem uma semana.
mas já dá pra colocar no currículo, né? Acabei com o programa do Faustão, milionário. E se ela acabou com o programa do Faustão, ela pode acabar com qualquer coisa, inclusive comigo, né? E é por isso mesmo que eu respeito muito a profissão dela, eu só não acho bonito. E eu acho que os vídeos dela estão sendo até de utilidade pública, sabia? Que mesmo que o homem que nem é Red Pill, a partir do momento que ele vê os vídeos que essa senhora faz aconselhando as queridas na questão do divórcio, o cara pensa 2 vezes antes de se casar. É que tem uns que vão pela emoção mesmo, mas se o cara comprar esse curso aí que ela tá vendendo, como arregaçar com a vida de um homem, ele vai no mínimo pensar 2 vezes. Isso sem falar na questão dos filhos, porque tem coisa pior do que o cara engravidar uma pessoa que ele não gosta, uma derrotada, e é raro, mas acontece sempre. Aí o cara tem que conviver o resto da vida com uma pessoa que vai procurar de todas as formas arrancar o couro dele. Tudo isso porque o cara não quis tirar pra fora 2 segundos antes. Tava quentinho, né? O cara pensa, ai, vai dar tempo. Ui! E agora, meu Deus? Será que foi fora ou foi dentro? Aí o cara esquece. Vai pra casa, pensa que não. 1 mês depois, a querida já tá atrás do cara, com o advogado e tudo. Até porque os advogados são os guardiões da lei. Tu não quis leitar? Agora você tá nas garras da justiça. Tem esse negócio de leitar. Vai quem mandou confiar. Isso quando a querida não fala que tá tomando pílula, né? E incentiva o cara. Não, meu bem, vai, pode ir. Mas pra essa advogada aí, o problema do Brasil e quem sabe do universo são os homens que compram os bens deles e passam pro nome de terceiros. Tipo aquele jogador de futebol do Marrocos, que passou tudo pra mamãezinha. E na hora do divórcio, a ex-esposa dele ficou com direito a uma bicicleta. Nesse caso eu acho justo, porque a mulher joga bola. Por acaso, fez algum gol na vida dela? E uma mulher bonita com cara feia, não tá bem claro que ela tá com o cara só por causa de interesse mesmo? Ou é por amor? Porque se foi por amor, foi bom enquanto durou. Agora se foi por interesse, devia ter casado com a mãe do cara. Vai? Não é fácil a vida de uma golpista. Ela tem que saber escolher também. E o que esse jogador fez aí, nada mais foi do que dar um golpe na golpista. Até porque, enquanto ela se relacionou com o cara, ela tava usufruindo também da boa vida lá. Mas, depois que separou é amiga, né? Que é o que agora? Vai fazer teste numas escolinhas aí de futebol pra ver se aprende a jogar bola e ela que corra atrás do dela. Mas aqui no Brasil, sorte que temos essa profissional aí pra ensinar as queridas a se livrarem do golpe. E como que elas se livram do golpe? Dando um golpe antes. Mas, como eu disse aqui, tudo dentro da lei. Um golpe que eu digo é um golpe jurídico. Um golpe do bem, do amor. Porque vai que um dia essa advogada vê eu falando essas coisas e pede esclarecimentos. Aí é complicado, vou ter que afinar pra ela ainda. Mas se um dia acontecer isso, eu sei exatamente o que falar, rapazes. Não se preocupem. Eu vou chegar diante do juiz e dessa advogada e falar que eu não sabia o que eu estava falando. Que eu misturei uma taça de vinho com calmante e fiquei completamente despirucado. Porque é isso que todo mundo fala, pode ver. O cara cometeu algum deslize na questão emocional, ele sempre vai pôr a culpa nos calmantes e numa pequena taça de vinho. Pequenina. Então eu tenho o álibi perfeito, pessoal. Apesar de estar plenamente consciente no momento desse vídeo, mas já sabem, né? Uma grande quantidade de calmante e uma pequena taça de vinho. Até porque, nesse momento aqui, eu posso estar muito louco e não ter plenas condições do que eu tô falando. Esse é o segredo do sucesso. Já pensou, senhores? Que vergonha? Nem sou casado e mesmo assim tomar uma rasteira jurídica dessa deusa rara? Melhor não, né? Até porque eu nem tenho nada. Tenho uma motinha, 125, 2 anos de documento atrasado, um videogame e meu cachorro. Tá bom, né? O cachorro ninguém leva. Mas se eu fosse casado, até o cachorro iam levar, rapazes, com certeza. E a motinha também. Ia dar um jeito, vende as peças e põe fogo no resto, mas dê a parte da donzela. Porque no divórcio é sempre isso. O cara não tem praticamente nada. Mas mesmo assim, tem que dividir tudo e ainda dar um pouquinho mais pra pessoa ainda. Só pra garantir, né? Que o cara vai ficar zero mesmo, porque vai que ele consegue ainda alguma coisinha. Mas o golpe tá aí, né, senhores? Aliás, a pessoa que ensina a se livrar do golpe tá aí. Cai quem quer. Se um dia bater um apaixonamento repentino, aconselho maratonar os vídeos dessa senhora aí pra gente poder ficar por dentro também da lei, né? Pelo menos se o cara quiser se lascar, ele vai já sabendo onde que ele tá se metendo. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Muito bom, sensacional a análise dele. Bom, só para deixar um pouco claro e dar nome aos bois, né? Essa advogada que ele está falando é a doutora Miriane Ferreira, né? Que faz esse enorme desserviço, né?
porque eu entrei lá no perfil dela, né, e vi alguns comentários e ela trata especificamente do direito feminino, né? Inclusive um dos conselhos que ela deu é que se quando as meninas saírem com o cara e o cara não topar pagar tudo no primeiro encontro, por mais que ela ofereça, significa que não vai haver o segundo, ou seja, se a mulher oferecer, né, porque na verdade ela tá só testando, né, não porque realmente ela quer dividir a conta, até porque ela comeu e bebeu também. Se o cara aceitar, ela não tem que nunca mais nem olhar pra cara dele. Que beleza, né? Que parcela do igualitarianismo vocês pegam, né? Como vocês são poderosos. Inclusive ela falou, nossa, depois aí no vídeo, né? Nossa, depois que elas fizerem o curso como é que é? Não sei o que, da Poderosa aí elas que vão ficar espertas mesmo. Falar, ai meu Deus, uhul! Ai que merda, chama a polícia. Aí depois são elas que vêm aqui falar, não, mas esse galera da Red Pill tem que ser cancelado, tem que cair o canal, tem que ser proibido, tem que baixar uma lei. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. A melhor rede vem delas. Então continua falando daí, porque enquanto mais vocês fazem esse tipo de coisa, mais incentivo e motiva a fazer esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, tanto o meu canal quanto dos outros. E por último, né, mas não menos importante, é que ela citou o caso, né, na verdade a dor de cotovelo dela é porque houve um caso de um jogador marroquino, né, chamado Hakimi, onde depois de um certo tempo a esposa entrou com um pedido de divórcio, simplesmente porque ela não queria mais, até pelo menos o que saiu na mídia e pelo que eu apurei, não aconteceu nada demais, ele não traiu ela, não fez nada, ela simplesmente quis sair. Só que o cara teve a sacada genial de colocar todos os bens no nome da mãe dele. E quando ela saiu, ela, igual ele falou, ficou com direito à bicicleta. Então, o miserável é um gênio. É um mito. Bom, sem demora e sem delongas, vamos direto à jantada, porque o episódio de hoje tá longo. E a jantada especial é de um cara que foi, assim, sensacional. Um cara que foi um as na sua era. Um cara que realmente fez toda a diferença para a humanidade. Mais um exemplo de homem que fez a diferença ao longo de toda a história. A frase é oriunda do grande Leonardo da Vinci, o pintor famoso, né, da Mona Lisa. E ele fez uma observação muito peculiar, mas que eu acho que se encaixa perfeitamente para os casamentos de hoje em dia. Então, finalmente, vamos àquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, o casamento é como enfiar a mão num saco de serpentes na esperança de apanhar uma enguia, fecha aspas. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, principalmente pelo Spotify e também pelo Instagram, onde vocês podem entrar em contato direto comigo, se não pelo direct, mas pelo e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, onde vocês podem me trazer algum relato pessoal, alguma sugestão de análise, ou mesmo se vocês quiserem trocar uma ideia para que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, em algum problema ou algo do tipo, o canal está sempre aberto. Não se esqueça também, principalmente, de no Spotify ativar o sininho, né, para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.